Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nesta manhã falando de coisas boas e esta semana o tema será sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nesta semana que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, aquele momento histórico, Uma data histórica para o início do cumprimento do plano de salvação que o Senhor Deus arquitetou antes da fundação do mundo, diz a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos dar um enfoque da pessoa de Jesus Cristo como Senhor. Nós temos muitos enfoques e vai ser estudado também nessa semana Jesus como o Salvador. É claro que esta obra de Jesus de conquistar a salvação através da sua morte, da ressurreição naquela cruz, é uma obra importantíssima. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Nós fizemos uma pesquisa. O nome de Jesus como Senhor aparece no Novo Testamento cerca de 300 vezes ou mais. Isso é um fato importantíssimo, porque o próprio Senhor Deus, naquele texto que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, 6 a 8, a palavra de Deus ela fala assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome de Jesus, Senhor, era o nome no Antigo Testamento exclusivo do Senhor Deus. Yahvé, Senhor, o nome do Senhor Deus, e sempre quando os profetas falavam acerca de Deus ou da parte de Deus, eles usavam essa expressão, o Senhor que fala. E o próprio Senhor Deus passou esse título para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus deu este nome ao Senhor Jesus Cristo, o nome de Senhor. Se você observar nos evangelhos, Jesus, quando se refere a Deus, ele sempre se refere ao Pai. Isto que trouxe muitas perseguições, porque os religiosos daquela época não aceitavam isso. Como pode um homem falar que Deus era o seu Pai? Mas nós podemos observar que nas cartas de Paulo, quando Paulo se dirige a Deus, Paulo sempre fala o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é um detalhe, não para uma mera curiosidade, mas um fato bíblico, um fato celestial, uma ação de Deus de transferir esse título para o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós usamos essa expressão Senhor de um modo assim muito corriqueiro, O fulano de tal, o Senhor fulano de tal. Mas o termo Senhor, a palavra grega é Kyrios, significa aquele que é chefe, aquele que é dono, aquele que é o amo, aquele que é o soberano, quer dizer, a máxima autoridade. E os imperadores romanos ficaram furiosos com o Senhor Jesus também por esse fato de que eles eram os senhores. Até a expressão usada, Senhor dos senhores, César, Senhor dos senhores, é o dono de tudo. E não aceitavam que outra pessoa usasse esse termo, porque eles eram os donos da Itália, donos dos impérios
que o Império Romano dominava. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é Senhor. Jesus é o dono. Jesus é o chefe. E o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase, até uma postura bíblica, conforme ele fala lá em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então a obra simultânea. Se Deus ressuscitou Jesus Cristo, é porque Ele morreu naquela cruz, morreu para salvar as nossas vidas. Mas a nossa boca deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a gente usa essa expressão confessar, não é apenas uma palavra, mas é uma palavra que traz uma atitude. Você observa que alguns encontros de Jesus com alguns homens foram encontros que provocavam uma atitude de reconhecerem Jesus agora como Senhor. Simão e André, o Senhor Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, quando se encontra com Simão, que é Pedro, e André, Jesus não fala: olha, vocês querem aceitar a mim como Salvador? Levanta sua mão. É claro que precisamos fazer isso como um testemunho, como uma entrega, mas o encontro de Jesus com alguns homens era o encontro que revelava essa ação de Jesus ser Senhor das suas vidas. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, agora vocês me seguirão. Agora eu serei o Senhor, aquele que guia, aquele que fala, aquele que ordena, aquele que faz coisas que vocês precisam se submeterem, porque não como um Senhor que domina, que escraviza, mas como o Senhor que é o dono, que nos ama, que fez essa obra por nós. Outros encontros também você pode observar. Mateus, quando Jesus se encontra com esse discípulo Mateus, ele apenas fala uma palavra: segue-me. Essa postura de Jesus como o Senhor. Um outro que a gente conhece muito, Zaqueu. Quando Jesus fala para Zaqueu, quando Zaqueu estava naquela árvore, Jesus não falou: Zaqueu, eu preciso ir para a sua casa, eu preciso que você me receba. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Essa é uma postura de um Senhor. Por isso, amado, nós observamos isso muito na palavra do nosso Deus. E que você, neste Natal, neste dia, em todos os dias, relembre, viva, não apenas fale que Jesus é o Senhor, mas assim como esses homens, quando foram impactados pelo fato de que Jesus é o nosso Kyrios, é o nosso Senhor, eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Falar que Jesus é Senhor não é receber apenas uma obra que Jesus fez, mas é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, graça e paz do Senhor na sua vida. Amém.